Bom dia, pessoal. Hoje a nossa dica é sobre os crimes contra a honra, tá? E critérios para a gente distingui-los de uma maneira bastante simples na hora da nossa prova, tá? Bom, os crimes contra a honra são a calúnia, a difamação e a injúria, que estão dispostas aí nos artigos 215 a 217 do Código Penal Militar. Bom, calúnia, tá? Imputar a alguém fato definido como crime falsamente, tá? Ou seja, eu preciso de um fato determinado, esse fato necessariamente deve ser um crime e ele deve ser falso, tá? A falsidade pode recair tanto no próprio fato, ou seja, ele nunca existiu, ou no que diz respeito à autoria, tá? O fato existiu, mas eu sei que não é a pessoa a quem eu apontei o autor daquele fato, tá? Por exemplo, eu procuro o comandante da minha companhia e digo que hoje pela manhã o soldado Beltrano furtou do interior do meu armário a minha carteira, tá? Eu tenho um fato determinado, esse fato é um crime, tá? Um furto, e se for falso, eu incorri em calúnia, tá certo? Bom, difamação. A difamação também é a imputação de um fato, tá? Mas um fato desonroso, tá? E que não se trata de um crime. Por exemplo, eu digo que ontem eu vi o soldado Beltrano na praça da cidade abraçado com um travesti, tá? É um fato determinado? Sim. Esse fato não é um crime, porém desonroso, tá? Anota aqui o seguinte: para a difamação, pouco importa se o fato é falso ou verdadeiro, tá certo? Bastando que seja ofensivo aí à honra do sujeito, tá? Desonroso, tá? Tanto a calúnia como a difamação, elas protegem, elas tutelam, né, a honra objetiva do sujeito, ou seja, a imagem dele na sociedade, tá? Na coletividade. Dessa maneira, para configurar o crime, é fundamental que a ofensa chegue ao conhecimento de terceiros, né, de pelo menos uma terceira pessoa para consumar o crime, tá certo? Bom, e a injúria? A injúria não diz respeito a fato algum, tá? E sim a atribuição, né, a imputação de um xingamento, de uma qualidade diminutiva, pejorativa ao sujeito, tá certo? Retomemos aqui o exemplo do furto na companhia, tá? Se eu narrar o furto, o fato, eu estou incorrendo em calúnia. Mas se eu procurar o próprio Beltrano e dizer assim para ele, ó, você não passa de um ladrãozinho barato, tá? De um ladrão chinelo. Isso é injúria, tá? A injúria, diferentemente dos outros crimes aqui, contra a honra, a calúnia e a difamação, a injúria tutela a honra subjetiva do sujeito, tá? O que seria isso? É a imagem, a autoestima do sujeito, a imagem que ele tem de si próprio, tá certo? Portanto, não é necessário que chegue ao conhecimento de terceiros, bastando que a própria vítima tome conhecimento do xingamento, tá certo? Da ofensa, tá? Bom, e a injúria real? A injúria real é quando eu me utilizo de violência, tá certo? De alguma violência real a fim de ofender a dignidade da pessoa, tá? O exemplo clássico da injúria real é o cuspe na cara, tá certo? O tapa na cara, o tapa no rosto, tá certo? Com o intuito de ofender, tá? O puxão de cabelo, arrastar a pessoa pelo cabelo, muito comum entre as mulheres, tá? Isso é injúria real, tá? Uma injúria qualificada cuja pena é maior, tá certo? Então, na hora da nossa prova, se tivermos a descrição de um fato determinado, podemos descartar a injúria, tá certo? Se esse fato for um crime, tá? E for falso, nós teremos a calúnia, tá? Calúnia começa com C de crime, crime falso. Se for um fato apenas desonroso, tá? Pouco importando se é falso ou verdadeiro, nós teremos uma difamação, tá? A difamação inicia com D de desonroso, tá? Se não houver a descrição de nenhum fato determinado e apenas uma característica, tá? Uma qualidade diminutiva, um xingamento, nós estaremos diante de uma injúria, tá certo? Valeu, valeu.